entre vós, quando vós vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morrem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Podem se assentar. Uma coisa me impressiona na leitura deste texto, dessa passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é um sentimento que a gente não encontra toda hora. O sentimento de lugar santo. Para traduzir isso para uma mentalidade contemporânea, uma espécie de santo grau, sangue santo, uma coisa absolutamente misteriosa, um lugar santíssimo, santo dos santos. É assim que eu sinto o espírito dele quando eu leio isso aqui, porque importa ler, se crê no que se lê, discernindo o espírito. Estava presente a gravidade, a consciência, qual é a pulsão, qual é o coração, qual é a emoção, qual é a visão, qual é o temor, qual é o tremor, qual é a perplexidade, qual é o significado do que está sendo dito. E o que está sendo dito carrega esse peso de algo extraordinário. Diz: olha, quando vocês estão se reunindo para comer e beber, partir o pão, tomar do cálice, vocês não estão se reunindo para melhor, e sim para pior. Significando dizer que, positivamente falando, quando a gente se aproxima da mesa do Senhor, o que de fato a gente faz é vir carregando no coração a expectativa de que esse momento espiritual
não o rito, não a liturgia, não os elementos, não o pão, não o vinho, mas o momento, o beijo de significados, a apropriação espiritual para si do significado proposto, nos faça bem. Que a gente possa se reunir para melhor, para sair melhor, para crescer, para ser curado, para se autoconhecer, para se examinar, para se discernir, para se julgar e para decidir coisas novas em relação à própria consciência. Isso é se reunir para melhor. Mas ele disse, no caso de vocês, quando vocês se reúnem, não é para melhor, mas sim para pior. Porque vocês se aproximam da mesa do Senhor dizendo que estão num ajuntamento que tem consciência do significado do que está sendo feito. E o significado do que está sendo feito para quem tem consciência e sabe não apenas com o intelecto, mas internalizou com o ser todo e com os discernimentos do Espírito, sobretudo, tem a ver com o fato de que Jesus, o Cordeiro eterno de Deus, imolado desde antes da fundação do mundo, se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e andou por toda parte, fazendo bem, libertando os endemoniados, aflitos, oprimidos, lunáticos, culpados, deprimidos, desesperançados, desconstruindo arrogâncias, convertendo corações à compreensão do que vale e do que é, salvando pessoas de uma vida absolutamente embrutecida e dessensibilizada, chamando-os para a pureza de mente, de olhar do reino de Deus, que vê a vida como criança, que acredita sempre, que confia, que pensa o melhor do pai, da mãe, de quem cuida. Só que o carregar dessa mensagem com o volume de tanta graça, de tanta cura, de tanta bondade simples, de tanto Deus conosco, se tornou insuportável. E aqueles que achavam que tinham a representação de Deus na terra, a franquia do sagrado e do divino, se revoltaram contra Deus livre entre nós, sem chancelas, sem cartórios, sem firmas reconhecidas, ao sabor do vento, fazendo as escolhas mais estapafúrdias e mais desconstrutivas do ponto de vista da representação oficial de Deus na terra, a religião. E ficou tão insuportável que o mataram. Mas ele morreu para cumprir desígnios pré-determinados. Não foi vítima de ninguém. Embora tenha sido o Cordeiro sem pecado imolado, ele próprio não se auto-vitimou. Se ele tivesse sido levado à cruz como vítima, ele teria sido mais uma vítima. Ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim. Nem. Pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. De modo que Pedro diz em Atos, pregando para uma assembleia dos mesmos que o haviam matado, dizendo que por desígnio e presciência divina eles haviam, por moto próprio e por maldade, inveja e ambição de poder, realizado aquilo que estava predeterminado, de tal modo que eles não eram menos culpados por terem no feito. Todavia, o que faziam cumpria profecias eternas, de modo que agora o convite de Pedro é para que eles reconhecessem que na ignorância deles haviam matado a Jesus, crescem nele e recebessem a graça que a todos abraça.
Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e apresentou-se vivo aos seus discípulos. Por mais de 40 dias, comendo e bebendo com eles depois da ressurreição dos mortos, dando-lhes mandamento por meio do Espírito Santo e ordenando que não se ausentassem da cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Assim é que algum tempo depois de Jesus ter sido assunto aos céus, no dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, quando do céu veio um som como um vento impetuoso e que encheu toda a casa onde estavam assentados. E línguas como de fogo pousaram sobre as cabeças de cada um deles, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Daquele dia em diante, eles se reúnem e repetem o que Jesus havia instituído para que a comunidade dos discípulos fizesse até a sua volta. É o único rito a ser praticado sempre, independentemente de adesões. Na ausência de alguém para partir o pão com você, faça-o sozinho. Está instituído. Até que ele venha. Até que ele volte. E eles passaram a se reunir. E Paulo olha para esse mandamento, para essa instituição singela, feita de pão e vinho. Não como quem acredita que de repente o pão vai virar carne de Cristo, ou que o vinho vai virar sangue de Cristo. Acreditem, por favor, Paulo não tinha essa expectativa. O pão era o pão, o vinho era o vinho. Não era preciso que uma magia cometesse o pão ou o vinho para que eles se transubstanciassem em alguma outra coisa para que a ceia do Senhor tivesse significado. Isso aí já é magia pagã, foi que emprestou à Eucaristia essas dimensões de construção mítica e mágica. O Evangelho não trabalha com essas categorias, o Evangelho de fato afirma não o mágico, afirma o que acontece como realidade da dimensão do Espírito. E aí? De modo que para Paulo, pão era o pão, vinho era o vinho, mas na hora que eles se reuniam, ele esperava que fosse a repetição daquele dia, daquela consciência, que antecipou exatamente a morte de Jesus na cruz, naquela última Páscoa que ele comeu entre os humanos, dizendo: eu desejo ardentemente voltar a comer a Páscoa com vocês outra vez no reino dos céus. Mas naquele dia, foi a mesma noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que comerdes deste pão, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também um cálice e o deu aos seus discípulos, e o cálice passou de mão em mão, enquanto ele dizia: este cálice é a nova aliança, feita com o meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Agora, esse Paulo, não esqueçam, é aquele que antes não cria em nada disso. É o que matava, é o que perseguia, é o que segurava as roupas dos que apedrejavam Estevão. É um indivíduo que tem como missão na terra extirpar isto. Até que um dia ele vai andando
com autorização explícita para prender cristãos em Jerusalém e trazê-los, prendê-los em Damasco e trazê-los para Jerusalém para serem julgados e justiçados. Quando ao meio-dia, andando pelo caminho, uma luz mais brilhante do que o sol brilha em volta dele. E ele ouve uma voz que lhe fala em hebraico e que é ouvida como eco retumbante pelos circunstantes, e que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E acrescenta: porque eu te escolhi para que tu sejas para mim um vaso que levará o meu nome perante gentios e reis. E te importa saber o quanto é maravilhoso sofrer pelo meu nome. Esse é o homem que está escrevendo 1 Coríntios 11. Imagina só. Ele não está fazendo a viagemzinha que alguns de nós fizemos. A família é cristã, desde que os portugueses estupraram os índios no Brasil. Somos nós, cristãos de vários matizes, nós já fomos de tudo, mas somos cristãos, afinal. Até os nossos melhores ateus são cristãos. Eu, às vezes, converso com umas pessoas que são catolicamente ateias, especialmente na mídia. Tem muito jornalista, muito católico e muito ateu. É muito interessante. Nos meios de pesquisa você encontra muito protestante ateu. Mas o cara é protestante, eles explicam dos dois lados, mas é ateu, Deus. Mas a herança é maior do que qualquer coisa. Ou seja, há um espírito religioso, há uma superstição em torno dessas coisas. Nós já tomamos muito essa ceia pensando que o pão virava carne, corpo, e que o vinho virava sangue. Já não tomamos assim. Já tomamos também muito protestantemente essa ceia como se ela fosse uma espécie de bombinha de cianureto, sabe? Que o cara tinha que passar no teste. Aí ele diz assim: quantas vezes eu pensei em mulher essa semana? Aí a mulher disse assim: quantas vezes me deu vontade de matar meu marido essa semana? Se a ética dele é bem protestante, ele disse: Senhor, o Senhor me perdoa porque eu vou tomar a ceia mais uma vez, depois de ter passado a semana inteira querendo a promoção naquele trabalho, que o Senhor sabe que eu mereço, porque eu sou um cara que acordo mais cedo, trabalho muito mais, o Senhor conhece a minha santificação profissional, aquele emprego deveria ser meu, mas eu te confesso que apesar disso eu estou cheio de ódio, e eu não sei bem o que fazer com a ceia, por isso que eu estou esbagaçando a ceia assim, todinha aqui na minha mão. Aí não toma, e a pastorada ainda fica dizendo ali: sem falar que em muitos lugares por aí o sujeito tem que ser membro do clube para poder participar da ceia. Tem que ter carteirinha, tem que ser sócio daquele clube ali, denominacional, para poder ter acesso à ceia. Sem falar que em muitos lugares, se o cara tiver tido a infelicidade de um dia se divorciar, bau, nunca mais Eucaristia. Está perdido. Tem um monte de coisas que proíbem aí, fica todo mundo olhando daqui. É assim que a gente vê. Como também tem aquele pessoal light, New Age, o ambiente está legal, tão gostoso no caminho da graça, tão leve, maravilha, eu vou lá. É a ceia do Senhor. Vamos lá, gente boa. Aí a gente vem, que legal. A energia deve ser positiva. Com certeza é. Mal não vai fazer. Esse pastor tem cara de ser gente boa. Tudo bem. Aleluia, tá ótimo. Vamos lá. E assim, axé, irmãos. Aí tanto faz como tanto fez, entendeu?
que eu estou dizendo é que tem todo tipo de atitude. Só que Paulo não era assim. E para ele isso aqui foi instituído não para ser visto assim. Nem como magia, nem como pílula de cianureto de juízo, que o cara toma de mês em mês para ver se passa no teste. Passei no teste da sinceridade. E aí, como ele está cheio de coisas que ele não tratou, mas ele toma assim mesmo, e toda vez ele interpreta aquilo como uma passagem no teste da sinceridade, e ele vai ficando cada vez mais doente, porque as doenças dele vão sendo legitimadas pela passagem no teste de sinceridade. Até os caras que simplesmente vêm usufruir das emanações energéticas da Eucaristia. Tem de tudo. Mas Paulo não era assim. Ele cria que Jesus estava presente e que era um momento de verdade, de consciência, de gratidão, de resolução, de encontro com nós mesmos, de autoexame, também um encontro de amor, aonde o individualismo fosse vencido pela perspectiva comunitária, aonde quem tem mais compartilha com quem tem menos, aonde houvesse um signo e um sinal de bondade social, humana, solidariedade, onde houvesse paciência dos que sabem mais, podem mais, têm mais, andam mais rápido em relação aos que têm menos, sabem menos e andam devagar. Por isso há uma ênfase estranha num esperai uns pelos outros, esperai uns pelos outros. E quando comerdes, nunca esqueçam de que o caminho da consciência é esse, que no estômago não deixa fome, e na consciência não instala embriaguez. As duas grandes denúncias são: entre vós há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. São os dois polos. Ele diz: a vida acontece aqui dentro, sem fome, sem embriaguez. Beba do vinho, mas não se embriague com o vinho, antes seja cheio do Espírito. A fome é uma ofensa ao Criador e a sua generosidade na criação, porque Ele colocou alimento na terra para todas as criaturas. É a acumulação de alguns é que deixam milhões com fome. Portanto, a fome é pecado no mundo em que Deus deixou árvores ejaculando manga, brotado vida, mares borbulhantes de peixes, rios fervilhantes de tudo quanto existe, sementes se abrindo. A terra é um escracho de fartura. Mas se há quem passe fome, é porque existem muitos que se embriagam. É por causa da embriaguez de alguns que muitos passam fome. E aqui Paulo está chamando essa consciência, dizendo: olha, nós estamos falando de um novo mundo, de uma nova hora. Nós estamos falando de um Cristo que vem, que volta, do reino de Deus. E entre vocês, essa consciência tem que se antecipar. E tem que se antecipar como generosidade, tem que se antecipar como misericórdia, tem que se antecipar como distribuição, tem que se antecipar como dadivosidade, tem que se antecipar como acolhimento, tem que se antecipar como paciência, como misericórdia, tem que se antecipar como a vitória da consciência do amor sobre o partidarismo. Porque ele disse: eu sou informado de que há muitos partidos entre vocês, e para o cara aparecer aí no meio de vocês, tem que se ligar a uma das tribos internas para poder ter vez.
E Cristo veio, não foi para dividir em partidos, mas para reunir os filhos de Deus que andavam dispersos pela terra, num só povo, numa só consciência, com um só pastor. Fazer diferente é afronta contra a cruz, é se tornar réu do corpo e do sangue do Senhor, como o texto diz. A gente quase sempre, quando ouve essa frase, cuidado para não se tornar réu do corpo e do sangue do Senhor, só pensa no cara que pulou a cerca, não é? É ou não é? Parece que a ceia só serve para o sujeito fazer uma conferência pessoal sobre o nível de monogamia dele. Se ele está conseguindo ser monógamo absoluto. Aí, quando ele acha que está num estado de monogamia, ele toma ceia. Quando ele acha que está dando umas vaciladas subjetivas ou objetivas, ele se abstém. Obrigado, irmão. Não. Eu hoje, se eu tomar, vira cianureto na minha boca. Aí só esse é o tema, eu só vejo os cristãos pensando nisso aí. E o texto, em momento algum, viaja por aí. A grande ênfase do texto é outra. É falta de capacidade de enxergar o próximo. De ceder. Quer? Eu tenho muito, você não tem nenhum. É a capacidade de ofertar, de compartilhar. É a consciência de que recebeu tudo de graça, por isso é um momento em que você significa a graça com gestos. Não para fazer de conta uma vez por mês, mas para expressar como simbolização aquilo que é a sua vida e a sua consciência, a sua existência. A liberdade é enorme. O mandamento contra a fome e a liberdade para beber. E beber da maneira mais maravilhosa e grata possível. Sem se embriagar. E aí, quando está falando de embriaguez, não é uma denúncia contra um pilequinho, não. É contra aquele estado de insensibilidade que faz com que o cara leve para dentro da reunião do povo de Deus aquela locomotiva de insensibilidade. Sabe como é que é? Quando as pessoas vão chegando para a comunidade da fé sem consciência do significado do reino de Deus, chegam essas coisas assim, trazendo locomotivas de maldade. Fiquei amigo do pastor é gente boa, fiquei amigo do pastor, esse pastor é legal. Eu vou para lá, tem muita gente lá, tem um pessoal legal lá, acho que é bom ir lá, vou para lá. Aí ele vem, fica aí. Aí, meu Deus, ele vai olhar para o lado, desconfiado, quem será esse cara? Será que ele está pensando o quê? Tirar alguma coisa de mim? Aí fica aí, todo mundo se estudando, sabe como é que é? Tal. E está aqui, examinando os outros. E vamos lá, porque faz bem, vamos pegar uma bênção, né? Um passe cristão. Vamos lá, não custa nada. Mas o cara vem com esse caminhão de desconfianças, de antipatias gratuitas. Esse é o tipo de cara que eu não gosto. Não sei nem como é o nome dele, não, mas eu não gosto de gente assim. Então não gosto mesmo. Não, acabou, não gosto. Eu não gosto, não é do meu time. Aquele ali é legal, aquele ali é caminhoneiro, igual eu. Faz lá aquela patota, é todo mundo ali dentro, aquelas tribos. Aí inventam, batizam isso, aí, Ministério do Louvor. Vão batizando as tribos. E no meio cristão, todas as igrejas têm que ter bilhões de departamentos, que é para poder ter as tribos, para o pessoal ter o jogo de poder e aparecer. E aparecer. Estão pensando que eu sou bobo? É assim que é. A gente disfarça isso. Aí a gente vem e participa da ceia com essa consciência do sagrado desse jeito, descrito até aqui. Que nem é nada essencial, mas é ainda profundamente perturbador. Não é essencial a ponto de transformar a consciência, mas é perturbador o suficiente para introjetar e instalar culpas, medos, doenças. Não tem nada pior do que a experiência do sagrado que não o beija. Nada pior. Você só chega diante assim dele, mas nunca beija, nunca se entrega, nunca se dá. O cara vai piorando. Não esqueçam nunca de que Lúcifer, essa figura,
esse querubim, ou esse que caiu, seja lá o que for, ele aparece na Assembleia Santíssima. A pior doença nasce nesse lugar. Porque nesse lugar é onde o diabo nasce. É na presença de Deus. O diabo nasce na presença de Deus. É estar diante de Deus sem se dar a Deus. O cara vai se endiabando. Vai se endiabando. Fica na presença de Deus nesse limbo assim. É um estado de endiabamento horrível. Por isso as piores e as melhores pessoas que eu conheço são gente de igreja. Os melhores seres humanos que eu já conheci eram gente da comunhão, da fé. E os mais salafrários, pilantras, safados, os homicidas mais horríveis. Eu não encontrei em Bangu 1, mas na igreja. Por que isso? Se entregar é para melhor. Se não se entregar é para pior. E para Paulo, que encontrou com Jesus na estrada de Damasco, aquilo não era um ajuntamento só. Ele sabia que o mundo espiritual existia, que Deus era Deus. E não era uma força só cósmica, animando e tremulando o universo. É um Deus que é amor, é um Deus que intervém, é um Deus que fala, é um Deus que para caravanas, é um Deus que muda rumos, é um Deus que grita na consciência também. Deus vivo. Aí ele, sabendo disso, diz: olha, quando vocês forem tomar a ceia do Senhor, não façam daquilo um banquete de atropelamentos. Tenham consciência do que está acontecendo. Tomem-na para o melhor e não para o pior. Para o pior é com esse tipo de consciência que acaba resultando em fazer com que o indivíduo fique sempre no limbo, no limiar de ser sem se entregar, que é o pior lugar que existe, onde as doenças vão se instalando com uma força enorme. Brincando com o sagrado, nesse circo de coisas, que acaba se transformando em religião, e como eu disse, sem a essencialidade que transforma, mas com suficiente nível de implacabilidade para achatar e adoecer. Aí Paulo conclui lá no fim: não é à toa que existem entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morrem. Ele está dizendo, isso somatiza, acaba somatizando, acaba virando doença esse estado de coisas. Se é assim para pior, como será para melhor? Para melhor é a gente crendo de todo o coração que está feito e consumado. Jesus pagou e realizou na cruz. Eu celebro aqui o que está feito, e acerca do que não há mais nada a acrescentar. Minha libertação, minha redenção. E farei isso todos os dias da minha vida até que Ele venha, porque a minha consciência está cativa desse significado absoluto e dessa gratidão. Para o bem, nós nos reunimos em torno da ceia do Senhor, quando ela significa dentro de nós dissolvência de preconceitos, quando a gente é capaz de olhar para si mesmo e se enxergar, e se julgar, e acabar com 1000 auto-enganos, e acabar com desculpas e com justiças próprias. É um momento de verdade, de nudez. Não é de dar explicação para Deus, para tentar convencer Deus de que a gente não é tão ruim assim, para o cianureto não funcionar. Deus sabe quem você é, pelo amor de Deus. Não vai ser informado na hora que você pegar no pãozinho. Aí Deus, agora eu estou sabendo. Aí se eu não pegar no pãozinho, Deus não sabe. Se eu pegar no pãozinho, Deus sabe. Pelo amor de Deus, Deus sabe. Você não tem que dar explicação nenhuma para Ele sabe. Você está na presença do Deus que é e do Deus que vê. Ele sabe. Então, não é para dar explicação, é para se examinar a si mesmo. É para acabar com desculpas. É melhor chegar consciente do seu equívoco na vida, ainda que ele não esteja resolvido, e tomar do pão com consciência de quem diz: Senhor, liberta-me. Do que aquele cara que diz assim: não, hoje está bom para mim, hoje eu vou tomar, porque já faz 3 meses que eu consigo ficar sem me masturbar. Bobinho. Você está jogando uma pulsão, uma energia para dentro que vai se transformar que não tem tamanho na tua existência. Eu estou te avisando. Para com isso.
Deus é Deus, Deus é Deus. Deus não é pastor, nem padre, nem bobo, nem... Pelo amor de Deus, a gente está falando de Deus. Então, Paulo diz: examine-se, julgue-se, acabe com os pretextos, as desculpas, enxergue o coração. Se a gente tomasse da mesa do Senhor com consciência, praticamente o trabalho da psicanálise ia ficar acabado na terra. Se a gente tivesse a coragem de se conhecer a si mesmo na graça de Deus, sob a luz da cruz, se examinar sem medo, descobrir nossas motivações, de onde vêm nossas pulsões, quais são esses desejos, quais são as suas origens, trazer tudo isso para a luz, pois tudo que se manifesta é luz, diante da cruz, e assim comer do pão e beber do cálice. Isso não se transformaria numa somatização de morte, mas ia se transformar em vida. Muitos vivendo exuberantemente em abundância. Isso em crescência. De modo que esse é um lugar de cura. De cura. Juízo, no Novo Testamento, significa crise de oportunidade. Quando Paulo fala: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando julgados, os somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para comer ou beber, não vos ajunteis para juízo. São oportunidades da gente transformar isso em bem ou mal, em ser para melhor ou para pior, ou em fixar os padrões de doença neurótica da religião através da ceia. E os padrões estão associados à culpa, à indignidade, ou à magia, ou à autodestruição, ou à autossantificação, que faz com que o indivíduo diga: hoje eu estou pronto, glória a mim, louvado seja eu, estou preparado no dia de hoje. Tudo isso adoece o ser, ou pode ser para o bem, com consciência, vontade de que a vida mude, de se abrir para o outro, de acolher os outros. Isso é um momento de desentupimento interior, de lavagem total da consciência, de refazer conceitos, de quebrar estereótipos e caricaturas, de dar chance para que as pessoas mais diferentes possam ser gente para nós outra vez. E, sobretudo, manifestar a gratidão de quem encontrou com a graça do perdão. E a manifestação dessa gratidão tem a ver com o acolhimento dos irmãos e do próximo. E tem a ver com a expressão da gratidão que se materializa em dádiva, em oferta. Você transforme hoje, na presença de Deus, essa ceia na ceia da sua cura. Se você está necessitado de cura, que essa seja a hora da cura. Se você está necessitado de libertação, de padrões de comportamento ou padrões mentais, que essa seja uma hora de cura, porque você tomou consciência e creu e se apropriou de quem Jesus já está feito. Tudo está feito. A gente só tem que ir se apropriando, porque já é nosso. Todos esses tesouros espirituais já são nossos em Cristo Jesus. Agora é uma questão de caminhar e alcançar dia a dia, de consciência em consciência, de glória em glória, crescendo na apropriação do bem que é meu e que é seu, e que vai significar, no fim de tudo, uma vida equilibrada e pacificada em Deus. Então, aí onde você está, nós vamos participar agora da ceia do Senhor. E hoje você vai voltar para casa dizendo que participou realmente da ceia do Senhor, e não daquele lanchinho da igreja, igual o irmão Ibrahim, lá da igreja presbiteriana em Manaus, quando eu era pastor lá na década de 70. Eu vinha evangelizando já há algum tempo e convidava para ir à igreja, e um dia ele foi. Aí começou a ir, gostar. Aí todo o apelo que eu fazia lá na frente, ele ia à frente, ele ia à frente, ele ia à frente, ele ia à frente. Era o primeiro, ele pulava e andava vestido de terno branco de linho, com um nariz bem comprido, ele de origem árabe, sabe? Um bigodinho fininhozinho assim, aquela moda do malandro da Lapa da década de 40 lá no Rio, assim, fininho. Lá vinha ele para frente.
Aí o filho dele, o Ibrahimzinho Júnior, falou para ele: pai, que negócio é esse? Toda vez que o pastor chama lá na frente, você vai pelas mesmas coisas toda vez. Por quê? Explicação dele: meu filho, eu ouço falar que tem bênção. E se tem bênção, teu pai está presente. Agora, a compreensão do Ibrahim era a seguinte: nesse tempo, fazia uns 6 meses para eu ser ordenado pastor, eu fui presbítero da igreja presbiteriana durante 1 ano, antes de ser ordenado ministro. E meu pai estava presidindo a ceia e pediu que os presbíteros fossem distribuir os elementos. Aí eu fui, né, com o pão, passando. Aí tinha uma pessoa aqui, que era da igreja, e ao lado o Ibrahim, que ainda não tinha sido batizado. Naquele tempo, quer dizer, na igreja presbiteriana, ou na maioria das igrejas, o cara tem aquele rito, né? Passa pelo batismo, depois para a ceia, não sei o que, senão não vai passando os estágios, os graus. Então, tem que passar. Aí eu fui, peguei, botei o pãozinho para a pessoa de cá, e o Ibrahim, eu sem querer constrangê-lo, já ia passando para aqui, para o outro, que eu sabia que era da igreja também. Aí ele meteu a mão, pegou o pãozinho, me agradeceu: obrigado, maninhozinho, muito obrigado, maninhozinho. Aí botou o pãozinho, comeu. Aí eu peguei o vinho, né? Quando eu vim com o vinho, eu já fui direto. Fui aqui, dei para a pessoa, ela bebeu. Aí eu fui e dei para o meu amigo Ibrahim. Aí ele virou para mim e falou: não, obrigado, Caiozinho, o pãozinho estava uma delícia, o lanchinho estava ótimo, obrigado, eu não vou querer o vinho, não. O lanchinho estava ótimo. Então hoje ninguém vai sair daqui dizendo que o lanchinho estava ótimo. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, há uma presença, há presença entre nós, do Deus vivo, verdadeiro, do Jesus ressuscitado. Há expectativa de graça, de milagre, de cura, de bondade divina se manifestando, de reconciliação, de perdão, de renovação interior, de decisões íntimas refeitas. Esse é um momento de consciência, de apropriação, de autopercepção, de verdade e, portanto, de libertação. Faça isso sem medo. Tomar a ceia do Senhor indignamente é tomar sem discernir o significado, sem discernir o corpo. Esse acaba se fazendo mal. Vamos ficar em pé.